Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um CGS, Conversas com a professora Geisa Saraiva. Eu sou a professora Geisa Saraiva, ex-avaliadora do Enem, e hoje o tema do nosso encontro é truncamento. Você sabia que o truncamento também é um problema que desce a sua nota no Enem? Se você não sabia, acompanhe o que nós vamos falar aqui hoje. Então, a primeira coisa que nós devemos compreender, o que é truncamento? Será que eu cometo esse problema na minha redação do Enem? Se você já fez o Enem, não atingiu a nota que você gostaria para entrar no curso que você tanto sonha, observe se esse é um dos problemas que você enfrentou na sua trajetória. Então, vamos lá, deixa eu só projetar aqui nossos slides para a gente começar. Bom, o truncamento, ele também é um problema clássico na redação, assim como eu falei no outro vídeo sobre a justaposição. Mas o que é o truncamento, então? O truncamento, ele também é um problema, assim como a justaposição, de falha de estrutura sintática. Ou seja, o que é a estrutura sintática? A estrutura sintática, de maneira geral, é a forma como eu apresento o meu texto, a minha redação, ou seja, como é que eu organizo os parágrafos, as informações ali, qual a função de cada informação ali dentro, como ela está sendo apresentada na minha redação. Então, quando eu falo que o truncamento é um problema de falha de estrutura sintática, eu preciso compreender isso. Só que o truncamento, assim como a justaposição, que está relacionado à construção dos seus períodos, ele está relacionado à fragmentação das ideias. Porque é quando eu começo uma ideia e não termino, coloco o quê? Coloco um ponto, onde na verdade deveria ser uma vírgula. Por isso que saber o ponto e a vírgula são dois tipos de pontuações essenciais na hora de eu construir e elaborar a minha redação. Então vamos aqui ao nosso conceito sobre o truncamento. Então o truncamento de períodos, tá vendo? São períodos, é uma falha de estrutura sintática relacionada à fragmentação das ideias. O que é fragmentar ideias? É eu cortar essas ideias e, na verdade, não finalizar. Por quê? Porque eu separo essas ideias por ponto, quando, na verdade, eu deveria colocar uma vírgula ali para relacionar duas ideias que eu estou apresentando num determinado parágrafo. Além disso, tá, é importante eu compreender os três principais tipos de truncamentos que ocorrem na redação. Quando eu avaliava as redações do Enem, o que eu observava, tá? Esses são os três principais tipos de truncamentos que nós verificamos nas redações do Enem. É quando o candidato separa a oração principal da oração subordinada. Esse é um problema clássico, tá? Ou quando ele separa duas orações coordenadas, ou quando ele isola partes de uma oração em períodos ou frases que deveriam ser um único período. Então vamos falar um pouquinho sobre oração principal, né, separada da oração subordinada. Quando eu tenho uma oração principal, ela precisa ser complementada pelo que nós chamamos de oração subordinada, ou seja, que vai completar o sentido dela para que o texto, né, para que a ideia seja completa e seja entendida pelo avaliador que está lendo a minha redação. Outra situação que nós temos é a separação de orações coordenadas. As orações coordenadas, como vocês devem ter aprendido ou estão estudando aí no ensino médio, elas têm, ou seja, independência sintática, ou seja, ela tem sujeito, predicado, tudo certinho, mas quando colocadas relacionadas dentro de um determinado período, elas constroem, ou seja, elas se relacionam semanticamente, tá? Ou uma outra situação é o quê? Ficar isolando partes de uma oração em períodos ou frases que deveriam construir um único período. Isso são as três situações mais recorrentes nas redações de Enem, tá bom? Em relação ao truncamento. Então, o truncamento é aquilo que não deixa a minha ideia clara, porque eu vou fragmentando as ideias, colocando ponto onde, na verdade, eu deveria colocar vírgula. Então vamos falar aqui do primeiro truncamento, que é aquele que eu separo a oração principal da subordinada. Veja esse exemplo aqui, ó. Nos dias atuais é notável que... Então, o que é notável? Tá vendo? Eu coloquei uma vírgula ali e separei a minha
oração principal do complemento dela. É notável que a sociedade vive pressionada pela alta da inflação. Então, quando eu coloquei, tá vendo aquele xizinho vermelho ali para marcar que a vírgula ali, né, está colocada no lugar errado, quando na verdade eu deveria o quê? Continuar a ideia. Ali não caberia vírgula, porque eu estou separando a minha oração principal, é notável, da minha oração subordinada, que a sociedade, inclusive eu peguei, né, a própria conjunção integrante e coloquei ali antes da vírgula. Então isso é um problema, tá? Então tome cuidado. Então quando você fala, comece a perceber, a escutar, né, o seu dizer. Quando você construir esse tipo de oração, esse tipo de período, leia e observe, será que eu tenho que dar uma pausa ali mesmo? Será que aquela vírgula cabe ali? Quanto mais você se escuta, mais você vai percebendo as questões de pontuação. E aí você vai evitando esses deslizes. Por quê? Porque isso, o truncamento vai descer a sua nota de uma forma significativa na avaliação do Enem. Então, nos dias atuais, é notável que a sociedade vive pressionada pela alta da inflação. Olha a correção que eu fiz aqui embaixo. Nos dias atuais, é notável que a sociedade vive pressionada pela alta da inflação. Embora o uso da vírgula seja de natureza estilística, ou seja, esteja relacionado ao estilo de cada um, existem situações em que eu não posso pecar em relação à vírgula. Porque essa é uma delas, quando eu separo a oração principal da oração subordinada. É notável. O que é notável? Que a sociedade vive pressionada pela alta da inflação. Então, eu nunca separo oração principal da oração subordinada. A não ser que ali no meio eu coloco uma adjunta adverbial, que é uma outra situação. De todo modo, meu adjunto adverbial está ali, ó, no início, ó, nos dias atuais, tá? De todo modo, você tem que observar o quê? É notável que a sociedade vive pressionada pela alta da inflação. Jamais separe a sua oração principal da sua oração subordinada. E a outra situação de truncamento é essa aqui. Quando o participante separa as orações coordenadas. As orações coordenadas, vocês aprendem que elas têm independência sintática, mas quando colocadas no texto, elas se relacionam semanticamente, ou seja, elas complementam, atribuem maior sentido para a construção da sua ideia. Então, eu tenho duas orações ali no primeiro. Nós aprendemos que é oração quando se tem verbo. Não vou discutir aqui outras questões, tá? Mas ali eu tenho, nas duas situações, eu tenho verbo, tá? Estudo, ponto. Aí, a hora que a pessoa fez, colocou um ponto, quando na verdade, e não aprendo. Então, eu estudo e não aprendo. Então, por que eu vou separar essas duas orações coordenadas, quando na verdade, elas não devem, até porque eu coloquei ali uma conjunção aditiva, tá? Então, o correto seria aqui, estudo e não aprendo. Tá ok? Então, preste atenção nessas situações, não separe orações coordenadas em situações como essa, principalmente quando você usa ali uma conjunção aditiva para ligar as duas orações, porque aqui são as coordenadas sindéticas, porque elas estão relacionadas por conjunções. No caso aqui, nós escolhemos uma conjunção aditiva e, tá bom? E a outra situação é essa aqui, quando eu isolo, né, que eu faço isolamento de orações, de oração que deveria ser um único período. Então veja essa situação aqui, ó. Nos dias atuais, é notável que a sociedade vive pressionada pela alta da inflação, elevando a situação a um nível de estresse absurdo. Então o que aconteceu aqui? Onde está o xizinho ali, eu tenho uma outra oração que é o complemento da ideia que eu estava construindo ali, que eu vinha construindo nesse parágrafo. E eu fiz o quê? Separei. É muito comum, mas muito comum, os participantes do Enem separarem por ponto, quando deveria colocar uma vírgula, orações que se iniciam com um gerúndio. Então, ali o elevando, eu tenho o verbo elevar na sua forma, né, do gerúndio. E, neste caso, eu precisaria o quê? Colocar uma vírgula e não um ponto antes, porque é a continuidade da ideia que eu vinha construindo no meu parágrafo. Por quê? Eu estou falando que nos dias atuais é notável que a sociedade vive pressionada pela alta da inflação, elevando a situação a um nível de estresse absurdo. Como eu fiz a correção aqui embaixo, ó.
Nos dias atuais, é notável que a sociedade vive pressionada pela alta da inflação, vírgula, porque eu não terminei a ideia, tá vendo? Elevando a situação a um nível de estresse absurdo. Então, cuidado, porque quando você constrói uma oração iniciada por gerúndio, e se essa oração faz parte da ideia que você vinha construindo, como nesse exemplo aqui, você não deve colocar ponto antes do verbo na sua forma do gerúndio, e sim a vírgula. Tá? Por quê? Porque se você colocar um ponto, você vai exatamente fazer, ou seja, caracterizar o truncamento, porque essas ideias vão ficar o quê? Fragmentadas. Essa oração com gerúndio aí, ela está isolada do restante do período que faz parte, ou seja, em que as orações constroem um todo organizado em relação às ideias que o participante gostaria de expressar no seu texto. Então tome cuidado com essas situações, por quê? Porque o truncamento, como eu disse, ele desce muito a sua nota. Então vamos só recapitular aqui. Então você percebeu o que é o truncamento? O truncamento é quando eu vou fragmentando as ideias, separando uma oração principal da subordinada, separando orações coordenadas que deveriam estar num único período, isolando partes de uma oração, de frases ou período, quando na verdade essas orações deveriam constituir um único período. Então tome cuidado com essas situações. Se você comete isso, tá? Fique ligado. E se você não me acompanha aqui no canal, se inscreva no canal para essas dicas e muitas outras. E também participe do nosso workshop amanhã, inclusive, no dia 1º de setembro, às 20 horas, horário de Brasília. O link está na bio do meu Instagram. É só você clicar lá, se inscrever. Corre que ainda dá tempo. Abraços e até mais!